Acidente envolvendo um caminhão provocou transtornos hoje pela manhã num trecho movimentado de Rio Claro. Ninguém se feriu. O veículo estava carregado com 32 toneladas de material reciclado. Horário e local do acidente acabou atrapalhando o trânsito e muito. Governador Geraldo Alckmin participa neste momento de reinauguração da Delegacia de Defesa da Mulher em Rio Claro. Lixo e todo tipo de material é descartado na continuação da rua Saburo Acamini. Quem precisa passar por ali relata os transtornos. Aqui o meu vizinho matou 2 cobras, então animais peçonhentos saem desse mato aqui tranquilamente, escorpião, tudo que você pensar. Arquivo Público continua com o trabalho de recuperação de memórias. Fotografias de peso histórico podem ser encaminhadas para a cópia e ficar nos registros do município. Velo joga fora em busca da 3ª vitória seguida, que livra o time do rebaixamento. E o Rio Claro precisa dos 3 pontos para se manter na zona de classificação. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. Foi divulgada ontem a lista com os nomes dos políticos citados nas delações da empreiteira Odebrecht, também as investigações da Operação Lava Jato. Entre os nomes divulgados pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, 3 deles são da cidade aqui de Rio Claro. Os ex-prefeitos Nevoeiro Júnior, do Altimari e a vice-prefeita, Olga Salomão, foram citados nessa delação. Na verdade, eles aparecem numa petição, que nada mais é do que um pedido para que sejam averiguadas possíveis irregularidades. O fato de serem citados na lista não significa que já estão sendo investigados e que já exista algum tipo de irregularidade apontada. Apenas é uma inicial para que se faça uma investigação mais apurada. Caso não haja nenhum problema, os nomes naturalmente saem da lista e serão arquivados. Porém, nós entramos em contato com todos eles. O ex-prefeito Nevoeiro Júnior afirmou que ainda não foi informado do teor das citações, mas que nunca recebeu qualquer quantia da Odebrecht. O ex-prefeito do Altimari disse que os advogados estão tomando conhecimento do caso. E a ex-vice-prefeita Olga Salomão não atendeu às nossas ligações. Hoje pela manhã, um acidente num dos trechos mais movimentados da cidade, no fim da Avenida Tancredo Neves, com a alça de acesso à rodovia Washington Luiz, deixou o trânsito por lá bem complicado, viu? O acidente aconteceu nesta rotatória que dá acesso à rodovia Washington Luiz. 32 toneladas de material reciclável ficaram espalhadas na pista, na alça sentido capital. Nós conversamos com o motorista, porém ele não aceitou gravar com a nossa equipe. De acordo com o que nos foi repassado, ele saiu aqui de Rio Claro com destino a São Carlos. Porém, o veículo apresentou um problema ao fazer a curva nesta rotatória. A interligação entre a carga e a cabine se rompeu e, com isso, o caminhão acabou perdendo o controle. Por causa do horário e do local, o trânsito ficou complicado e a Polícia Militar precisou fazer o controle do tráfego. A concessionária responsável pelo trecho teve trabalho para destombar o veículo. O condutor, de 34 anos, não ficou ferido. De acordo com a PM, a documentação do motorista e do caminhão estão regulares. Olha, infelizmente, Rio Claro tem mais do mesmo e a gente acaba tendo que noticiar um pouquinho disso toda semana, para não falar todo dia, viu? Lixo e mais lixo jogado nas ruas. A continuação da Avenida Saburo Acamini, que segue inclusive para o distrito de Batovi, tem um grande trecho de terra ali na região do bairro Santa Elisa. Só que isso não justifica o fato do que a própria população faz, como a gente vai mostrar agora. Essa é a parte de terra da Avenida Saburo Acamini. E quem passa por aqui logo se depara com um descaso. É possível encontrar lixos de todos os tipos: domésticos, tênis, pneu, capacete e até computador. Se para quem passa na rua já é um incômodo, imagina quem vive no bairro. Carlos mora na mesma casa desde os 14 anos e ainda não se acostumou com o problema. Faz mais de 20 anos que eu moro aqui e nunca houve mudança nenhuma. É sempre assim, é daqui para pior. Você ainda veio num dia que não está tão complicado ainda, é pior do que isso aqui que você está vendo. Além da sujeira, outro ponto crítico é o asfalto, ou a falta dele. O Wilson tem uma empresa no local
e já tomou muito prejuízo por estar instalado ali. Tem dia que você não desce aqui, cliente vem até no final do asfalto lá, não desce aqui. Eu já perdi muito cliente por causa disso. E não para por aí. O mato alto atrai bichos e doenças. Água parada é constante e isso já deu dor de cabeça para muitos moradores. Eu peguei dengue, a minha esposa pegou dengue, meu menino pegou dengue, a vizinhança toda aqui pegou dengue por relação a isso aqui, ó. Vem o pessoal da zoonose, vem no portão de casa e pede para fazer vistoria dentro de casa, mas ó, o meu muro é aqui, ó. Dá uma olhada na situação aí, do lado do muro de casa. Aqui o meu vizinho matou 2 cobras, então animais peçonhentos saem desse mato aqui tranquilamente, escorpião, tudo que você pensar sai daqui desse mato. A espera pela melhora é longa e já está deixando muita gente sem esperança. Eu já desisti já. Faz muito tempo eu entrei em contato, falei com o prefeito, ele veio aqui um dia de domingo aqui, o antigo prefeito, não resolveu nada. Já perdi a esperança já. Se já não bastasse a situação terrível da rua, os moradores do bairro ainda sofrem com mais um problema. Esse bueiro aqui sempre entope. E além do péssimo cheiro, o resultado também é esse. Que coisa, né? Uma cidade localizada numa das áreas mais desenvolvidas do estado, mais desenvolvido do país, sofrer com esse tipo de situação. Nós entramos em contato com a prefeitura que está elaborando projetos para pleitear recursos de outras esferas de governo para o asfaltamento de bairros e pontas de rua do município. Em relação ao lixo, a limpeza é realizada em toda a cidade, porém a comunidade precisa colaborar, como a gente já falou. O município possui 6 ecopontos que abrem inclusive à noite e feriados, sendo que um deles fica inclusive atrás dessa área relacionada aí na reportagem. Também tem caminhão de cata-bagulho que passa mensalmente nos bairros. O calendário está disponível no site rioclaro.rc.sp.gov.br. Rio Claro tem coleta de lixo em 100% dos bairros e também a coleta seletiva. Agora vamos falar de educação. Depois de um ano interditado, um dos prédios da Escola Municipal Antônio Maria Marrote, que atende crianças do maternal e educação infantil lá no bairro do Estádio, será enfim reformado. A vencedora da licitação começou a obra ontem. O contrato prevê investimento de R$ 538 mil. O imóvel foi inaugurado em 18 de abril de 2012 e no ano passado foi interditado por causa de problemas estruturais. Algumas crianças foram remanejadas para outro prédio dentro da própria escola e outras para o Centro Social Urbano, que fica no mesmo bairro. A unidade tem capacidade total para atender 350 crianças em 2 períodos. O prazo exato do fim da reforma não foi informado. Está procurando emprego? Tem vaga no PAT, se liga que dá tempo ainda essa semana, apesar do feriado. Venha conferir. Está procurando emprego? O PAT hoje tem vagas para auxiliar de enfermagem, churrasqueiro, consultor de vendas, educador social, farmacêutico, fonoaudiólogo, operador de pá carregadeira, pedreiro, técnico de enfermagem do trabalho e vendedor porta a porta. O PAT fica na Avenida 3, número 536, no centro. Os interessados devem comparecer com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Olha, depois de toda aquela situação vivida no Espírito Santo, né, com a greve da Polícia Militar, gerou, né, a questão do vandalismo, as pessoas fazendo saques nos lugares e a violência estourando, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir greve para todas as carreiras policiais no Brasil. E esse foi o tema da nossa pesquisa de rua. Vamos conferir. Por 7-3, o Supremo Tribunal Federal declarou que é inconstitucional o direito de greve de servidores públicos de órgãos de segurança e proibiu qualquer paralisação entre policiais. A Suprema Corte também decidiu que o poder público é obrigado a participar de mediações para negociar interesses da categoria. Essa decisão deve passar por todas as instâncias da Justiça. Vamos verificar qual é a opinião pública a respeito disso? Bom, eu sou a favor, mas a polícia ela tem uma remuneração muito baixa, não só no Espírito Santo, como em todo o Brasil. E se tivesse uma remuneração melhor, eles não iam precisar fazer greve
nem algum tipo de decisão do tipo. Eu acho que não, acho que todo mundo tem o direito de reivindicar aquilo que ele merece ganhar. Então, o que eles decidiram lá, eu acho que eles tiram o direito de um trabalhador ganhar aquilo que ele acha que tem que ganhar. Eu acho que não devia ter greve. Eu acho o seguinte, o direito de greve, todo trabalhador deve ter. Só que a questão da segurança pública é um caso à parte. E eu acho que a segurança pública vem em primeiro lugar. Então, deve sim ter o direito à greve, mas com a prioridade é a segurança pública. Eu acho que não deve ter greve. Não, eu acho que eles têm que pedir o reajuste salarial, porque o policial ganha muito pouco. Não concordo com a greve, não concordo, não aceito. Mas eu acho sim que eles deviam ter um bom salário, porque eles estão fazendo coisas boas para nós, né? Eles correm risco de vida para socorrer uma pessoa, salvar até no meio de um tiroteio. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o trabalho do Arquivo Público para restaurar fotos antigas que a população leva lá. Elas têm que ter peso histórico para a cidade. Os detalhes daqui a pouco, agora 12h44. Eu já volto. Ontem foi noite de observar os astros. A lua estava especial, o céu colaborou muito para um trabalho que foi feito no Claretiano Faculdade. Vamos conferir. Lua do Ovo. Segundo uma tradição popular, é a última antes da Páscoa ou até mesmo no domingo pascal. Além desse motivo, uma noite de céu aberto proporcionou aos alunos do Claretiano Faculdade uma atração diferente no horário de aula. Um dos responsáveis é o professor Demétrio. A gente vê a admiração das pessoas, que realmente eles acham que o que está no livro não condiz com o que é a realidade. Ao todo, 3 telescópios dividiram a atenção de diversos curiosos na noite de terça. Um deles era a Brenda, estudante de RH que nunca tinha tido a oportunidade de observar os astros de tão perto. É uma agregação nova para o nosso conhecimento, poder estar participando dessa atração que a colégio está podendo disponibilizar para a gente. Gustavo, que é estudante da faculdade, já foi um desses espectadores, mas hoje em dia tem o seu próprio telescópio e o levou para que pudesse compartilhar um pouco mais da sua sabedoria sobre o assunto. Como eu sempre me interessei com história, com o passado, o espaço também é uma coisa que retém muita história do nosso passado. Então também a gente está procurando aprender, trazendo esse telescópio para aprender e também passar para os outros um pouco que a gente conhece do sistema do céu aí nosso. Eu nunca tinha participado e nunca tinha visto a olho nu assim. Hoje eu não sei não se a lua vai estar tão à disposição dos admiradores, viu? Vamos conferir a previsão com a Fernanda Maestro. Mudança de clima em todo o estado nesta quarta-feira. Uma nova frente fria está avançando e a nebulosidade com condições para chuva aumentam em quase todas as regiões. Por aqui, muitas nuvens. Estas imagens foram feitas agora há pouco e mostram o céu mais carregado sobre a cidade. Com isso, as temperaturas também sofrem alteração, já que nos últimos dias fez muito calor. Em Rio Claro, ocorre o aumento de nuvens e pode chover forte à tarde e à noite. A máxima fica em 28 graus. Em Corumbataí, a tendência é a mesma, máxima de 28 e mínima de 19 graus. Em Piracicaba, a variação é um pouco menor. Tem chuva por lá, viu? Máxima de 27 e mínima de 21 graus. Olha, o Arquivo Público de Rio Claro já tem feito um trabalho de recuperação de documentos, material histórico, inclusive livros e também fotos. Várias delas estão sendo levadas pelos próprios moradores da cidade para receberem esse processo de recuperação. Tem que ser imagens com peso histórico para a cidade, naturalmente, mas aí o arquivo faz o quê? Tira uma cópia, devolve o original e vai incorporando cada vez mais as memórias da cidade. Em um mundo de tecnologia e muita informação, a pergunta sempre surge: qual o destino dos impressos? Mas imagina que esses exemplares aqui de 1903
continuam ajudando até hoje. O Alfa, que manteve as atividades em Rio Claro até 1927, é uma referência para o município e muito procurado para pesquisas. E foi com ele que a história desse laboratório começou. Para poder ser feita essa digitalização, ele precisou entrar num processo de higienização. E esse documento aí, na época, eles colocavam muito BHC. Era um veneno para matar os insetos, sei lá, né? E é muito nocivo, então teria que tirar tudo isso daí e recuperar também as partes rasgadas dos jornais e o que já estava meio em decomposição teria que colocar em poliéster. O trabalho não parou mais, é um dos únicos laboratórios deste segmento na região. E quantos documentos já passaram por aqui e por essas mãos? Todo tipo de documentos, né? Fotografias, jornais, documentos da própria prefeitura, né? Que passam, que nós recebemos, e documentos doados pelos munícipes também. Então ele vai ser higienizado, depois a nossa ideia é digitalizar esses documentos, né? Para facilitar a consulta rotineira. Um dos exemplos dos documentos que chegam no laboratório é esse livro aqui, do Cemitério Municipal de Rio Claro, de 1876 a 1894. E claro que com o tempo as páginas estão muito deterioradas, o que torna o trabalho mais complexo, porque aí é preciso também resgatar a informação. Tudo muito minucioso, detalhes que não podem ser ignorados. O processo começa com esse cuidado, a proteção com as luvas, que visa preservar não só o documento, mas sim a saúde do profissional. Em seguida, um diagnóstico para definir as próximas etapas. Qual que seria a atitude que nós iria tomar para poder conservá-lo da melhor maneira possível? Aí, no caso desses livros aqui, nós já decidimos já que nós vamos higienizá-los, ver se tem excrementos de bichos, de insetos. Aí é ser usado algumas trinchas, né? Então, cada trincha tem a sua cerda. Tem a cerda de pelo de coelho, tem a cerda de pelo de cavalo, tem as cerdas... São várias cerdas. Então, a gente tem que analisar o tipo do suporte para poder aplicar esse procedimento. E tem que ter paciência também. Só para esses documentos do cemitério, será necessário pelo menos 1 ano de trabalho, que é conciliado com a higienização de outros materiais. E o arquivo público trabalha para aumentar o acervo e a comunidade pode participar, desde que o conteúdo contribua com a história do município. A gente faz uma avaliação para ver se esse documento realmente interessa a cidade e ele merece ser recuperado e preservado no arquivo, né? Porque às vezes o município tem lá na sua gaveta, ele quer limpar os documentos antigos da sua gaveta e ele traz tudo para cá. Então, nem tudo pode ser incorporado. Mas precisa ter uma avaliação, um critério, para ver se ele consegue fazer parte da história da cidade. Se ele tem um contexto que contribui para a história da cidade. Muito bacana, viu? Uma cidade com memória, com história, com certeza uma cidade que pode ser muito melhor. Depois do intervalo, a gente vai falar, sabe do quê? Do esporte. Hoje tem rodada da Série A2 e também uma opção para você menos salgada no bolso na hora de preparar o peixe ali da Sexta-feira Santa. Dica muito legal e ó, cara, excelente. 12h53, eu já volto. Olha, eu vou começar o bloco falando de esporte. Tem Velão hoje jogando fora de casa contra o Capivariano. O time que vem de 2 vitórias importantes, a última surpreendente, precisa só de mais uma para se manter na Série A2 do ano que vem. Foram 9 jogos sem vitória. Praticamente 2 meses que o Velo não saiu de campo com os 3 pontos. Indo para as últimas 5 rodadas com uma matemática praticamente impossível. 3 vitórias em 5 jogos, sendo que 3 eram fora de casa. Para muita gente parecia inevitável o rebaixamento e o Velo conseguiu respirar com apenas 2 jogos. O primeiro passo para a permanência foi na vitória em casa contra o Juventus por 1-0 com gol de Flávio Carioca. Na rodada seguinte aconteceu o improvável. Depois de sair perdendo por 2-0 para o Batatais, o Velo conseguiu a virada nos minutos finais da partida.
com gols de Everaldo, André Luiz e Flávio Carioca mais uma vez. Velo Clube Capivariano. Jogo válido pela antepenúltima e 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O time de Rio Claro entra em campo na 12ª posição com 20 pontos, 5 a mais que o adversário que está na 17ª colocação. O Galo Vermelho entra em campo precisando dos 3 pontos para se livrar matematicamente do rebaixamento e dar um fôlego a mais para o restante do campeonato. E tem Galo Azul também em campo. O Rio Claro tinha uma gordurinha para queimar, né? Foi muito bem no começo do campeonato, sofreu 2 derrotas fora de casa, aí uma seguida da outra, mas mesmo assim está no G4 graças à boa campanha que já vinha realizando. O time volta a jogar em seus domínios, hoje no Chimitão, às 8 horas da noite, contra o Taubaté. Uma vitória deixa tudo tranquilo ali. O caminho que o Rio Claro precisa é um só e tem que ser nesta direção. Há 2 rodadas sem vencer, viu o Juventus balançar a rede no último final de semana e arrancar pontos importantes que poderiam dar uma tranquilidade a mais na hora da classificação. E sem nada definido, faltando apenas 3 rodadas e com muitos times querendo beliscar uma das 4 vagas na semifinal, a competição entra em um momento em que errar significa dar adeus ao sonho do acesso. A gente acabou dando mole, né? Se a gente fizesse nosso dever de casa, a gente tinha uma gordurinha para queimar, mas agora o que importa é só a gente ganhar. A competição inteira a gente estava nesse G4 aí. Agora a gente deixou encostar, o erro foi nosso, a gente assume, mas com certeza o Rio Claro vai estar entre os 4 no final da competição, desses 4 jogos aí que faltam. Consciente do poder e principalmente do potencial da equipe que tem nas mãos e que durante todo o campeonato se manteve na ponta da tabela, Sérgio Guedes fez questão de enumerar para os jogadores atitudes que ele não quer ver mais dentro de campo nesta altura do campeonato. Esse individual, né? É poder de concentração, é lance de 1 contra 1, é desgaste do jogo, algumas coisas das quais foge completamente aquilo que você programa, é entendimento daquilo que está se passando e às vezes um lance que você não é efetivo, você transfere para o companheiro, às vezes o companheiro não conserta e aí acaba ocorrendo aquilo que especificamente nessa última partida ocorreu no final do jogo, depois de tudo administrado, você sofreu um resultado que por um lado é frustrante e faz você ficar mais atento e por outro, os concorrentes não se aproveitaram disso e nos deram de novo a oportunidade de continuar, então você precisa ser determinado o suficiente para impor agora esse momento. E fez planos para o fim dos 90 minutos contra o Taubaté. Eu tenho uma frase que, quando era jovem, um treinador me dizia sempre que o vestiário feliz é vestiário de vitória. E eu não vejo diferente disso com todo o tempo que eu estou dentro do futebol e espero que isso venha a ocorrer. Pode ter certeza que amanhã tem espetáculo aqui no Chimitão. O jogo é hoje, tá? Essa matéria foi gravada ontem, mas o jogo é hoje. Olha, vamos falar agora da Sexta-feira Santa. Muita gente se programando, já pensando no almoço, vai receber a família, não quer fazer feio, todo mundo querendo comer aquele bacalhau, todo enfeitado, bonitão e tal, só que não tá barato, né? Vamos combinar aqui. Então a gente vai agora no Rio Claro Notícias dar uma opção para você, fazer um belo peixe tão enfeitado quanto, só que bem mais barato. Confere. Aruanã, a moda da casa. Tá aí um prato não tão conhecido e que pode muito bem substituir o tradicional bacalhau. A ideia já é boa de começo na comparação do preço desses peixes. O quilo do aruanã custa em torno de R$40, enquanto o bacalhau fica na faixa dos 100. Bom, vem chegando a Páscoa e com ela algumas preocupações, né? Como o peixe que vai ser feito, como ele vai ser feito e agora nesses tempos de crise a parte financeira. A gente vai mostrar hoje que é possível deixar de usar o bacalhau e ter uma outra opção para prato nessa Páscoa. E quem vai contar pra gente, vai explicar melhor, é a Simone. Simone, conta pra gente como que é esse prato. Vamos usar o aruanã, nosso nacional, é um prato barato, gostoso, a família inteira vai gostar. O que você vai usar para fazer esse prato? Vamos usar azeite, cebola, tomate, isso todo mundo tem em casa, pimentão, vermelho, amarelo, cheiro verde e um pouquinho de leite de coco.
e o peixe aruanã. É um prato difícil de fazer? A pessoa precisa ser especialista? Ou todo mundo, quem estiver acompanhando a gente, pode fazer esse prato? Todo mundo vai conseguir fazer e vai gostar muito, Gustavo. Eu tô acompanhando aqui desde o começo e não tá fácil. O prato tá tão bonito que já tá me dando água na boca. Mas ainda falta um detalhe para ele poder ir pro forno. O que ainda tem que fazer? Cobrir com papel alumínio, Gustavo, para ele cozinhar e o sabor espalhar por inteiro no prato todo. Quanto tempo o prato vai no forno com o papel alumínio? 20 minutos com papel alumínio e 5 para ele gratinar. Vamos ver então. Finalmente, 20 minutos depois, tá na hora do prato sair do forno. E agora é com a Simone, né? Bom, agora que o peixe já tá no prato, né, Simone? Uma cara maravilhosa e pronto para ser servido. Quais são as dicas de acompanhamento? O que a gente pode para incrementar mais ainda? Um arroz branco, uma batata sauté e a gente faz um carinho nele. Lógico que comer é gostoso, é bom, mas a gente precisa lembrar da preocupação do começo, que é o valor do prato. Simone, quanto que ficou esse prato? Máximo R$50. E come 4 pessoas sossegadas. Tchan, dá fome já, né? Bom, o Rio Claro Notícias acabou, então eu vou partir comer e eu volto com vocês só na segunda-feira, mas amanhã tem jornal normalmente com a apresentação da Janaína Moro. Ótimo feriado, ótimo final de semana, a gente se vê na segunda.